Irmãos e irmãs, no último domingo nós celebramos a solenidade de Pentecostes, completando o tempo da Páscoa com a celebração da vinda do Espírito Santo. Agora, uma semana depois da celebração de Pentecostes, nós celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. E o fazemos para enfatizar o fato de que, pelo envio do Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, e pelo envio do Espírito Santo, nós conhecemos quem é Deus. O Pai enviou o Filho. O Pai e o Filho derramaram em nosso coração o Espírito, para que nós conhecêssemos toda a verdade. E o Espírito nos faz conhecer quem é Deus. É por obra do Espírito Santo que nós conhecemos quem é Deus. Portanto, uma vez que Deus se revelou à igreja, neste domingo que se segue à celebração de Pentecostes, nos convida a meditar, contemplar, festejar a revelação de Deus, um só Deus em três pessoas. Esta é a fé que nós professamos quando rezamos o credo a cada domingo. Esta é a fé na qual nós fomos batizados. De fato, fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a fé que acompanha toda a nossa ação, especialmente toda a nossa oração. Sempre iniciamos a oração invocando o nome santíssimo de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós rezamos, nós professamos a fé, nós recebemos os sacramentos, nós vivemos pela força da Santíssima Trindade, que é a origem da nossa existência. Este é um mistério santo que foi revelado a todos nós. Não cremos como uma invenção nossa. Nós cremos porque realmente Deus se revelou. E este é um grande presente. E é por isso que na celebração de hoje, nós somos chamados a ter um sentimento de admiração, de adoração, de espanto. Quase como seguindo aquilo que o salmista diz nesse belo Salmo 8, contemplando os céus que plasmastes e formastes com dedos de artista, vendo a lua e estrelas brilhantes, perguntamos: Senhor, que é o homem para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? É este sentimento do salmista que agora é o nosso sentimento. Ou seja, nós ficamos espantados que Deus tenha se revelado, admirados, e por isso inclinamos o nosso coração em adoração. Como pode Deus tão imenso se voltar para nós e procurar ser conhecido por nós, revelando o seu mistério e revelando que é mistério. E é assim que nós contemplamos a Santíssima Trindade, chamamos de mistério. Cremos em um só Deus, em três pessoas. Cremos e conhecemos porque assim nosso Senhor Jesus Cristo nos revelou e o Espírito Santo nos fez conhecer. Cremos e queremos viver segundo esta fé. Mas nós dizemos, não compreendemos tudo, porque do contrário já não seria Deus. Alguma coisa que nós compreendemos já não tem mistério. Mas uma vez que nós conhecemos o mistério, é verdadeira a revelação, é real o conhecimento que temos de Deus, mas quanto mais conhecemos, mais temos a conhecer. Nesse sentido, e não por acaso, já que nós, como diz a Sagrada Escritura no livro do Gênesis, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Homem e mulher os fez
a sua imagem e semelhança os fez. De tal modo que, ao pensarmos na humanidade, nós encontraremos nela a imagem de Deus. E para conhecer que nós somos, precisamos conhecer ainda mais quem é Deus. Porque se nós somos imagem, conhecer a Deus revela quem nós somos. E disse isso para afirmar que nós também somos um mistério, meus irmãos e irmãs. Olhando para nós, para a nossa humanidade e para as pessoas que estão ao nosso redor, nós podemos compreender o que significa dizer que Deus é um mistério. Não é a ausência de conhecimento, de fato ele se revelou, mas quanto mais conhecemos, mais temos a conhecer. E quanto mais conhecemos, mais amamos, se espera. No caso do ser humano, às vezes se nós conhecemos e vamos nos distanciando, porque percebemos que tem alguma coisa que não está muito bem. Mas a nós mesmos, eu espero que todos nós, não somente os mais jovens, mas em qualquer idade, nós ainda temos aquela capacidade de nos surpreendermos com nós mesmos, conosco. Pensando, sobretudo, em coisas boas. Infelizmente, às vezes temos algumas surpresas na nossa vida que não são tão boas. Ou seja, quero dizer isso porque nem nós nos conhecemos com perfeição. Nós, ao longo da vida, vamos descobrindo coisa de nós mesmos que dizemos, disso eu não sabia. Um exemplo negativo. Alguém pode se apresentar e se considerar, ter a plena convicção de que é uma pessoa muito tranquila, muito mansa, e pode até se apresentar assim. Qual a sua principal característica? Tranquilidade, mansidão, não me enraiveço com nada, e assim por diante. Até o dia em que esta pessoa é realmente ofendida e descobre que a mansidão era porque ainda ninguém tinha provocado. Quando provocou, meteu a mão na cara do outro e depois se surpreendeu. Como é que eu pude fazer isso? Eu que me considerava tão bom e tão manso. Será que não já aconteceu na vida da gente de ter feito algo e ter dito, como eu pude fazer isso? Eu não conhecia em mim esse defeito. Mas esqueçamos os defeitos. Melhor ainda é quando, por exemplo, alguém nos chama para fazer alguma coisa, nos convida para alguma atividade, ou aparece uma oportunidade e vem no nosso coração aquela sensação de dizer, eu não sou capaz, mas aceita o desafio e tem a bela surpresa de descobrir, eu sou capaz e não sabia. Eu não sabia que era capaz de fazer isso, de falar isso, de enfrentar esta tarefa ou este desafio. Espero que muitos aqui possam ter tido essa experiência da bela surpresa de pensar que não era capaz e no final descobrir que era. Isso mostra que nós somos um mistério. Não quero desviar do difícil assunto da Santíssima Trindade, era somente para dizer, meus irmãos e irmãs, nós que somos criaturas, somos um mistério, quanto mais Deus. Se nós não nos conhecemos a nós mesmos, eu nem estou falando dos outros, a nós mesmos, eu não me conheço ainda por completo, tem um monte de coisa que devo ainda descobrir de mim mesmo. Infelizmente, coisas não muito boas, mas graças a Deus a possibilidade de descobrir coisas ótimas que eu ainda não conheço, capacidade de fazer o bem que eu ainda não conheço. Que o Espírito Santo realmente ilumine para que cada um se conheça, a fim de administrar bem as suas imperfeições e oferecer os seus dons aos outros. É nisto que nós somos semelhantes a Deus, porque Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Portanto, quando nós meditamos sobre o mistério da Santíssima Trindade,
O fazemos, como eu disse, em primeiro lugar, com sentimento de admiração, voltando-nos para Deus e adorando o Senhor, mas quando nos lembramos que fomos criados à sua imagem e semelhança, nós olhamos para nós mesmos e, ao conhecer a Deus, conhecemos quem somos nós. E o que é que o conhecimento da Santíssima Trindade revela sobre nós mesmos? Deus é um só, mas não é isolado. Deus é uno, mas não solitário. Deus é uno, mas é unidade de amor em três pessoas. A tal ponto que São João Evangelista pôde dizer de Deus esta afirmação que resume e dá sentido a todo o mistério da Santíssima Trindade: Deus é amor. A Santíssima Trindade, meus irmãos e irmãs, está contida nesta afirmação: Deus é amor. Observemos, não está dito Deus ama. Por que Deus ama? Nós sabemos, foi Ele quem nos criou, que nos sustenta na criação. Mas São João diz assim: Deus é amor. É o ser de Deus que é amor. O que é que isso indica? Que existe em Deus uma relação. Conhecer a Trindade é conhecer que nós fomos criados à sua imagem e semelhança. E o que é que mais caracteriza o ser humano? É essa capacidade de relação. Uma carência que é uma ocasião. Nós somos carentes de encontros, nós somos carentes de relação, nós não somos autossuficientes. Alguém poderia pensar que seria a perfeição desejada ser autossuficiente. Não. Por quê? Deus não é imperfeito, Deus é perfeito, mas nele há uma relação. A perfeição, portanto, é como a de Deus. Nós que temos relação entre nós. É isso que Deus está ensinando. E depois, como é que se realiza esse amor, como nós escutamos nas leituras de hoje? Nós podemos falar de uma dinâmica de entrega e acolhida. Nas leituras que nós escutamos, além de falar dessa sabedoria que estava sempre presente na ação de Deus, que é a imagem do próprio Filho de Deus, na segunda leitura nós escutamos como se diz que Deus derramou em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Em Deus há esta abertura para dar-se, para se entregar. E isso é próprio da Santíssima Trindade. Nosso Senhor Jesus Cristo, durante a última ceia, pronunciou essas palavras que escutamos no Evangelho: quando vier o Espírito da verdade, Ele vos conduzirá à plena verdade. Ele tomará do que é meu, Ele vos anunciará. Tudo que o Pai possui é meu, por isso Ele vos anunciará o que é meu. Observemos, meus irmãos e irmãs, o que é a Santíssima Trindade. Esse mistério de doar-se e receber-se. Portanto, nós temos esse mistério de amor. Tomemos um exemplo de um sacramento. O sacramento do matrimônio é o sacramento do amor. Quando os noivos vêm se casar, expressam este amor com uma palavra, que nós chamamos de consentimento. É o momento em que os noivos se casam. E eles dizem assim, cada um diz o próprio nome, o noivo diz: eu, fulano, te recebo, fulana, por minha esposa. E a noiva diz: eu, fulana, te recebo, fulano, por meu esposo. E assim pronuncia as outras palavras, os compromissos, mas aqui está o que nos assemelha a Deus. Esse receber, porque amor é entregar-se. Ora, se eu digo a alguém, eu te recebo, é porque eu estou supondo que o outro está se entregando.
Já pensou na hora do casamento, o noivo diz, eu te recebo, e a noiva disse, quem disse que eu estou me entregando a você? E rejeitasse a entrega, o casamento se desfaria ali no mesmo momento. Então, existe o amor porque há uma entrega e o outro recebe. Assim é a Santíssima Trindade. Observemos, meus irmãos e irmãs, o que significa que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Não foi na nossa matéria, no nosso corpo, porque Deus é Espírito. Deus não se parece conosco em nossa parte exterior. Deus se parece conosco em nossa inteligência, em nossos sentimentos, em nossa liberdade, em nossa capacidade de nos entregarmos e recebermos uns aos outros. E todo amor é entrega e acolhimento. E Deus é assim. Tudo que o Pai é, Ele entrega ao Filho. Tudo que o Filho recebeu do Pai, Ele entrega ao Espírito. E Jesus diz, tudo que o Pai possui é meu. Tudo que o Pai me deu é do Espírito. Por isso, Ele vos anunciará o que é meu. Em Deus não há essa tendência que foi introduzida na nossa vida pelo pecado, que se chama essa vontade de possuir as coisas, de nos apropriar, que destrói o amor. Já que eu citei o exemplo do matrimônio para falar dessa entrega e dessa acolhida, imaginemos depois quando o outro diz, você é meu, você é minha, e se apropria da pessoa, destrói o amor. Porque há uma entrega que você recebe, mas você não se apropria, você devolve. E é isso que faz com que o amor seja verdadeiro. Deus é assim. Nós não vamos entender com nossos raciocínios a Santíssima Trindade, mas pelo Espírito Santo, nós vamos entender as consequências da fé na Santíssima Trindade, na nossa vida, na nossa comunidade, nesse entregar-se como Deus fez. E Ele que se entregou em si mesmo, o Pai no Filho, o Filho no Espírito, nessa relação de mútuo amor, foi capaz de se entregar por nós e derramar em nossos corações este amor no Espírito que nos foi dado. Deus se deu a nós, meus irmãos e irmãs. Como pôde Deus tratar o homem com tanto carinho, com tanta bondade? E como nós podemos retribuir esse amor? Imitando ao nosso Senhor. Vivendo mesmo como imagem e semelhança de Deus. Não nos apegando, não nos possuindo, não tendo ciúme da nossa própria vida, dos nossos talentos, dos nossos dons, mas entregando-nos totalmente, porque assim a vida tem sentido. Deus é amor, Deus é uno e trino. O Deus uno não é solitário, Deus não nos criou para a solidão. Não é bom que o homem esteja só. Como Deus é, assim somos chamados a ser. Uma comunhão de amor, uma relação de entrega e acolhimento, como Deus fez para conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.